Por exemplo, você tem os 12 estudos do Villa-Lobos, você tem os estudos do Fernando Sor, você tem, enfim, todo Uhum, um repertório que vai desenvolver uma técnica idiomática daquele instrumento específico. uhum. E a gente não tem isso na guitarra. Ah, tá. É. Porque, porque você vai pegar cada um, vai tocar de um jeito. E eu não acho ruim, como eu estou falando, eu não acho ruim. Eu só acho que eu sinto falta também, paralelo a esses estudos de caso, a gente ter um vocabulário técnico comum no sentido da pedagogia do instrumento, da construção da identidade do instrumento. Porque Mas eu você não entendo acha que que você. isso acontece justamente pela guitarra ser um instrumento muito da música popular? Quer dizer, agora, né, Sim, a guitarra estando na academia, justamente o que vai acontecer é isso que você está falando. Existe essa. Eu esqueci o nome, né? Mas você fazer uma metodologia, né, do ensino, porque é, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? O violão vem também da música erudita, né? Então tem compositores, digamos, eruditos, né? eu acho que tem, assim, e a gente não está entrando nessa seara, nesse coletivo e nesses fóruns, não, porque a gente entendeu que quanto mais aberto, mais interessante. Não é, a gente não está querendo fechar, não. Pelo contrário, a gente Uhum, realmente está entendendo que é benéfico que cada um pense de um jeito, esse uhum, pensamento plural é extremamente importante. Agora, por exemplo, se você pensar em música popular, você vai ver que existe um diferencial entre o percussionista de orquestra e o baterista. Você tem um uhum, material, uma literatura específica para bateria, uhum, né? E você tem, por exemplo, no canto popular, uma literatura específica para canto, o bel canto e o canto popular. Óbvio, o canto popular talvez seja muito próximo da guitarra nesse sentido, uhum, que na música popular também fica sempre migrando coisas de outros lugares. O que eu uhum, sinto falta são estudos para o instrumento. uhum, E quando eu digo falta, eu não acho que esteja ruim o panorama. Não, eu só acho que a gente pode também fomentar isso, além do que já é fomentado enquanto estudo de caso. uhum. Entende? E no momento eu estou com uma visão pessimista da coisa. Pelo contrário, eu só acho que cabe mais produção no sentido identitária do instrumento, idiomática. Uhum. Né? Mas é uma visão minha. Como eu falei, eu acho que cada professor vai ter um e todas são extremamente importantes. Realmente, penso assim. Uhum. O que eu acho interessante, assim, fascinante em relação à guitarra, e eu estava até falando isso quando caiu, né, a conexão que eu estava esperando você voltar, é por ser um instrumento que é eletrificado, você tem muitos recursos que um instrumento acústico não tem, né, a questão dos timbres, que trazem, assim, um universo com eles, né, que é muito amplo. E aí, né, eu estava falando dessa coisa da prática de conjunto. Eu imagino que exista assim, um universo muito amplo da guitarra combinando com outros instrumentos, né? Não os tradicionais, digamos assim, que a guitarra se combina, né, da música popular, mas também instrumentos acústicos ou formações híbridas, né? Que aí você tem, sei lá, violino, né, oboé, guitarra e Ah, bateria ou percussão. Eu acho que ainda é um campo que não foi tão explorado, né? Ou foi, eu não conheço, talvez. você está falando em qual repertório? Na popular? Então, eu até ficaria assim, eu não sei que repertório seria, né? Um repertório popular ou erudito ou um crossover, não sei. Porque eu fico Ah, pensando, por exemplo, no minimalismo se usou, né? Eu acho que tem, por exemplo, saxofone, guitarra e aí instrumentos é, tradicionais, né? E mas eu vejo que ainda não tem tanto. Eu acho que acaba assim a guitarra ficando no mundo da música popular, tocando junto com sax, com bateria e com teclado ou piano. Mas assim, acaba não tendo tanto. Por exemplo, em grupos já standards, né? Sei lá, como você
pegar, sei lá, um grupo de frevo, grupos assim de música popular, mas essa diálogo com a música mais de concerto, com instrumentos de concerto, com arranjo que pense tanto as sonoridades acústicas quanto as eletrificadas, eu não vejo tanto acontecer. Porque assim, eu também não vejo, mas existe, né? Eu Uhum. tenho buscado essa. Aliás, é uma coisa que eu tenho me debruçado bastante e eu fiquei também surpreso quanto o quantitativo de coisa que já existe, só que a gente, enfim, talvez o acesso, enfim, outras questões. Porque assim, a guitarra ela surge na música popular, ponto. Então é um instrumento, nasceu na música popular, tal qual a bateria. Uhum. Vindo, né, migrando elementos de outros instrumentos, ela surge lá. Ao mesmo tempo, tal qual a bateria, ela é um instrumento do século XX. Então, Uhum. não tem, como dizer, por exemplo, você tem um repertório de violino do século pós-romântico, romântico, etc. E você tem um repertório de violino do século XX. A guitarra você só tem o repertório do século XX e ele já nasceu na popular. Então, eu Uhum. acho que o movimento é o inverso. Em vez de migrar desse repertório é, 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 eurocêntrico, né, e muito, entre aspas, erudito, para a música popular, é o contrário do que se tem feito. O que eu tenho visto é que tem se pensado a guitarra como uma interface. Aliás, tem um trabalho, acho que é do Borda, não me lembro agora. Ixi, eu vou errar se eu falar o nome do autor. Enfim, então eu vou falar o título. A guitarra como interface, que ele Uhum. entende que a guitarra é só um disparador para os efeitos. Então tem muito trabalho de música de concerto nesse universo pós-tonal, Uhum. usando a guitarra como uma fábrica de ruído, vamos dizer assim, né? Ah, que Que interessante, é. é o Live Electronics e etc. E tem bastante. Eu estou fazendo tô buscando muito essas respostas, que eu acho que talvez esse seja uma das respostas que eu estou querendo achar de repertório, porque ela é do século XX. Então é ali que eu vou achar, né? Óbvio, entende? Mas você acha válido também o cara pegar, por exemplo, fazer releituras ou arranjos de obras clássicas, sei lá, para guitarra? Porque Claro. eu não vejo muito isso acontecer também. E eu acho que talvez existe até uma certa, assim, a pessoa fala, não, mas não pode fazer isso, digamos, né? E para mim eu acho que até ia É. ser muito interessante, né? Fazer Tá. releituras das obras Eu sei que, clássicas. por exemplo, não é minha área, mas se eu estiver errando, me corrija, mas, por exemplo, eu sei que fez-se muita transcrição da viola da gamba para o cello, né? Uhum, uhum, Do cravo para o piano, óbvio. Então, assim, eu acho que é bem aí o ponto que assim, a gente pode até fazer migrar do violão para a guitarra, mas sem que continue sendo violão. Porque quando uhum. se migra da viola da gamba para o cello, será que o quanto trouxe para que não seja uma viola da gamba moderna, entende? Para que se tenha autonomia desse instrumento, né? Uhum. Concordo, eu acho que essa transcrição, né? Eu acho que talvez a palavra seja essa, transcrever de outros instrumentos, eu também desconheço. Uhum. E eu não penso nem só assim do violão para guitarra, mas sei lá, se você pegar uma peça que foi composta para quarteto de cordas e tocar com um quarteto de guitarras, Isso faz, ou isso se é, faz bastante. Isso se tem, você tem bastante. é, é, eu lembro lá em São Paulo, eu vi muita coisa acho que era Quadrivium, tinha um quarteto, não sei se existe ainda, que era um quarteto de guitarra. O que era engraçado, que aí vem de novo nessa questão do idiomatismo, que você vê que quando a guitarra está tocando, ela assume o lugar de um espala, de um violino, da corda, né? ah, é? Parece que vira um quarteto de cordas mesmo, porque essa guitarra tende a ser mais melódica, Aham. né? Ela assume como é que Italo outro dia falou? Ela emula, né? Ela vai emulando outros instrumentos. Sim. Mas isso também depende do arranjo, né? Porque o cara que fez o Total. arranjo poderia mudar e criar uma concepção guitarrística, né? A partir daquela música existente, né? Exato, exato, exato.